palavra de hoje se chama O Sentido do Natal. E nessa palavra eu gostaria de falar contigo algumas perspectivas culturais, históricas, mas especialmente bíblicas, que vão trazer o verdadeiro sentido do Natal às nossas vidas, à nossa casa, ao nosso coração especialmente. Eu não sei se você sabe, mas a data do Natal não é uma data bíblica. A data do Natal foi escolhida pelo Império Romano, uma vez que foi cristianizado. Ela foi escolhida como uma substituição a uma festa romana que já acontecia há muito tempo, chamada Natalis Solis Invicti. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, que significava em torno aí do dia 21 de dezembro, no contexto cultural do Império Romano, a festividade do nascimento do Deus invencível Sol. Então os romanos eram caracterizados por adorar os astros, o Sol, a Lua, os planetas. É da cultura romana que nós temos aquela adoração a Júpiter, a Vênus, a Saturno e ao Sol. E séculos antes, muitas outras culturas da humanidade, desde os babilônicos, por exemplo, já adoravam os astros celestiais. Quando o Império Romano se tornou cristão no início do século IV, várias das suas práticas foram mudadas na sua cultura, mas muitas outras foram adaptadas para o cristianismo. E como essa era uma festa realmente muito forte, como que celebrando o solstício de inverno e o nascimento do Deus Sol, essa festividade romana foi substituída. E ao longo de alguns séculos, vários imperadores foram dando cada vez mais importância no ápice de tornar o Natal um feriado dentro desse povo, mas agora numa perspectiva cristã. Então, num primeiro momento, o que se substituiu? Enxergando na palavra de Deus Jesus como sendo a luz do mundo e fazendo um contraponto aí ao Deus Sol, como Jesus sendo similar àquilo que se adorava na vida causada pelo Sol, nessa mesma época, então a partir do século IV, só que agora no dia 25 de dezembro, com a cristianização do Império Romano, foi determinada a substituição dessa festa que se chamava Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol invicto como uma divindade, pelo nascimento de Jesus. Uma outra coisa que acontecia nessa mesma época, eu não sei se você já estudou um pouquinho da história do Império Romano, é que os romanos eles não tinham uma identidade muito singular. Eles se apropriavam muito das identidades dos povos ao redor e da história. Então, por exemplo, só se falava latim basicamente em Roma. Todo o Império Romano falava grego, porque os gregos foi quem dominaram o mundo antes dos romanos. Então, por exemplo, o Império Romano mais falava grego do que latim, para você ter uma ideia dessa apropriação cultural que os romanos faziam. E os romanos então estenderam o seu domínio até o norte da Europa, naquilo que era conhecido como a cultura viking. Você já ouviu falar dos vikings? A cultura nórdica da Europa, nos tempos antigos, a cultura viking. E lá nessa cultura veio essa apropriação dessa celebração do sol como sendo gerador de vida, porque no norte da Europa tinha muito frio e o frio causava muita morte, tanto dos rebanhos, dos animais, causava morte das plantações e causava morte de pessoas. Você imagina morar numa época, residir numa época em que você tem um ambiente com temperaturas abaixo de zero e você não tem nenhum sistema artificial de aquecimento. Então, era muito comum que o inverno fosse rigoroso e as pessoas tivessem medo de atravessar o inverno. E daí surgiu, então, na cultura viking, essa adoração aí ao sol. Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar que na cultura viking tinha uma mitologia similar à dos gregos, mas uma mitologia especial, diferente. E o maior deus da cultura viking era chamado Odin. Alguém já ouviu falar do Odin? O deus Odin. Hoje é uma pregação da Bíblia, não é uma aula de história, mas eu estou só começando. E quando os vikings eles celebravam essa entrada do inverno, ali que para nós é a entrada do verão, porque nós estamos em outro hemisfério, também era adorado esse deus Odin. E o deus Odin, ele era representado por uma figura humana, idosa e barbuda.
E ele então sustentava a vida ao longo daqueles próximos meses e também trazia presentes para as crianças. Então, nesse tempo, essa cultura viking já há milhares de anos, ela praticava esse tipo de ação cultural. Quando os católicos chegam lá, porque falando da Igreja Católica, nós falamos da primeira vez que a Igreja na história foi institucionalizada por um império. Então a Igreja Católica, infelizmente, se tornou, nessa época, muito politizada, muito hierarquizada e colocava várias diretrizes religiosas sobre o povo. Então, uma vez que o Império Romano se alastrava para esses lugares que tinham essa cultura, várias festividades, ao invés de serem mudadas ou proibidas, foram adaptadas para o cristianismo. E ao invés, então, de se celebrar a vida vinda do sol como sendo uma adoração, uma divindade, se celebrou o nascimento de Jesus. E ao invés de se celebrar essa figura do deus Odin, que vinha abençoar as crianças e as pessoas, na mesma época, no início do século IV, teve um cristão, um bom cristão, o nome dele é Nicolau de Mira, e ele era conhecido por fazer muitas obras sociais. O Nicolau perdeu os pais muito cedo e ele herdou uma grande fortuna, e aí ele distribuía os seus bens para muitas pessoas, ao ponto, inclusive, de uma das histórias mais conhecidas do Nicolau, era colocar moedas nas chaminés, nas casas de pessoas mais pobres. E ele ficou então muito conhecido por essas obras sociais, e ele sempre tentava que o seu rosto não fosse visto. Então ele fazia isso durante a noite para que as pessoas fossem abençoadas de alguma forma. Esse homem faleceu, e dentro de uma cultura também não bíblica que acabou se estabelecendo dentro do catolicismo, ele foi canonizado, ele foi visto como um santo após a sua morte, conhecido como São Nicolau. E o São Nicolau foi a figura que a igreja, institucionalizada pelo catolicismo por meio do Império Romano, colocou como substituta do Odin. Então agora o São Nicolau era aquele que simbolicamente traria presentes para as crianças e causaria esse tempo de generosidade, mesmo entrando dentro de alguns tempos difíceis. Eu estou te trazendo essa simbologia para que você possa entender que algumas coisas a gente faz assim tão no automático da nossa vida, a gente se envolve tão sem pensar, que a gente começa a perceber, nunca tinha percebido isso, de onde é que vem isso? E junto com isso surgiram alguns símbolos. Por exemplo, quando havia essa adoração à divindade do sol, as pessoas então pegavam alguns pinheiros e traziam para dentro da sua casa, porque o pinheiro, ele era um símbolo dessa vida através do inverno, porque mesmo que estivesse coberto de neve, o pinheiro sempre estava bem verdinho, bem vivo. Então ele começou a se tornar um símbolo dessa vida, dessa adoração aí à divindade do sol, e as pessoas traziam para dentro das suas casas, faziam algum misticismo ao redor, colocavam algumas oferendas ali naquela árvore, com medo de que viesse enfrentar a morte ou viesse morrer de frio ao longo daquele inverno. Depois de alguns séculos também, acabou que essa figura do São Nicolau ficou tão conhecida, ficou tão famosa, que acabou tornando também uma espécie de uma vestimenta padrão, de uma personificação de uma pessoa. E aí também, infelizmente, começou a tirar o lugar de Jesus, mesmo que a igreja institucionalizada disse, não, agora é o nascimento de Jesus, ao ponto de, na nossa cultura hoje, as crianças da nossa casa às vezes não sabem orar para Jesus, mas sabem fazer um pedido para o Papai Noel. Então, nós estamos de fato com muitas coisas na nossa cultura que por vezes de forma tão sutil nos afastam de Deus. Muitos símbolos então do Odin e do culto ao sol acabaram sendo mantidos, mesmo que a nossa cultura foi de uma forma muito grande cristianizada e evangelizada. À medida que a gente vai conhecendo a Deus e a sua palavra e vai aprofundando no conhecimento da Bíblia, cabe a cada um de nós começarmos a julgar algumas coisas e, na nossa realidade pessoal, decidir ou não purgar práticas místicas ou algo que remeta a alguma idolatria no nosso ambiente de vida. Você imagina que se nós não fôssemos uma nação cristã e tivéssemos o carnaval, e aí Jesus vem ser conhecido na nossa nação por meio de missionários, e esses missionários decidem dizer o seguinte, não,
O carnaval é uma festa muito forte aqui no Brasil, vamos deixar ele acontecendo. Só que nós vamos dizer que é 4 dias de louvor a Jesus. E aí todos os crentes saem de tanguinha, sem camisa, rebolando no meio da rua e pegando geral e passam a dizer assim, só que agora eu estou fazendo isso para Jesus. É mais ou menos isso que fizeram com o Natal. Mas em essência nós aproveitamos como igreja essa tradição que se criou na nossa cultura. É bom ser aproveitada para relembrar e celebrar a vinda do nosso Senhor. É bom. A Bíblia não ensina a ter dia dos pais, mas é bom que a nossa cultura tenha, porque é o momento que a gente para falar sobre isso. A Bíblia também não ensina a ter dia das mães, mas é muito bom que a nossa cultura tenha, porque nós concentramos, focamos em pensar um pouco sobre isso, refletir e falar sobre isso. Da mesma forma, a Bíblia não faz questão nenhuma de deixar claro nem a época do ano que Jesus nasceu. Mas já que a nossa cultura carrega esse simbolismo agora no final do ano, eu gostaria de falar hoje contigo sobre o que seria o sentido do Natal cristão. Estamos juntos ou não? Vamos aprender isso na palavra de Deus? Então, em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Diz aí comigo, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19, por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diga assim comigo, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no versículo 22 diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Repete comigo, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nessas partes aí que você repetiu comigo, alguns trechos dessa história um pouquinho mais longa da Bíblia que a gente leu hoje, do nascimento de Jesus, estão contidas aqui 3 grandes características que fazem o verdadeiro sentido do Natal ser lembrado e também crido daquilo que nós trazemos à existência sobre o nascimento de Jesus. Então, em primeiro lugar, no sentido do Natal revela a vida de Deus. O sentido do Natal é vida. A palavra Natal significa nascimento. Eu até tinha um colega uma vez numa empresa que eu trabalhei, que o nome dele era Natal. Já teve alguém que você conheceu que o nome é Natal ou não? Ele nasceu dia 25 de dezembro e ele já tinha uma idade, nós chamávamos ele de Seu Natal. Então, muito interessante que a gente lembrava do Natal o ano inteiro trabalhando junto com o Seu Natal. Porque Natal significa nascimento. Natal significa ter vindo ao mundo, ter sido gerado. A gente fala da taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade numa nação? É quantas pessoas estão nascendo naquela nação proporcionalmente a algum dado. Então, Natal significa nascimento e nascimento remete a gerar vida. Então, quando você pensar no sentido do Natal, primeira coisa que nós devemos trazer à memória é a vida, e não qualquer vida, mas uma vida que veio de Deus. Quando nós celebramos o Natal cristão, nós celebramos a vida de Deus em nós. Hoje eu fui explicar para o Levi por que se ganha presente no Natal, que na nossa família nós temos assim o hábito de dar presente no Natal. Na tua família tem esse hábito ou não? Pode ter esse hábito, dar presente nunca é demais, e não precisa ser só no Natal, inclusive para o pastor, não precisa ser só no Natal. Podemos ter o hábito de dar presente uns para os outros, é uma atitude muito linda, de honra, de gratidão, e uma série de coisas. E nós estávamos explicando, filho, Natal a gente celebra o nascimento de Jesus, mas nós ganhamos presente. Como é que a gente vai explicar isso? Eu disse, porque Jesus está dentro do nosso coração. Então, como nós celebramos Jesus, uma das formas é dar presente uns para os outros, para que Jesus também seja celebrado, porque Ele está conosco. Então, quando nós celebramos o Natal, nós não celebramos somente
o nascimento de Jesus, nós também devemos celebrar o nascimento de Jesus em nós. Devemos celebrar a realidade de Jesus dentro de nós, nas nossas casas, no nosso ambiente de vida. Por isso que é tão especial, já há alguns anos, a gente faz um culto mais longo no encerramento do ano, porque a gente faz batismo no dia do Natal. Porque é tão apropriado isso, de no dia que eu entendo e celebro e relembro o nascimento de Jesus, eu também tive uma experiência de Jesus nascer dentro de mim. Então, quando a gente percebe no versículo 18 de Mateus 1, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, essa vida de Deus é a vida que Deus gera no teu interior, é a vida que Deus gera na tua mentalidade, é a vida que Deus nos renova, é a vida que nós temos um novo sentido quando nós passamos a buscar a Deus. Hoje temos muitas pessoas que nos visitam aqui, várias pessoas que nós estamos acompanhando nas nossas células, que ainda estão indecisas sobre esse pertencimento ao corpo de Cristo, essa decisão do batismo. Aproveite esse momento para entender que nessa época nós devemos lembrar de que a verdadeira vida é gerada por Deus dentro de nós. Diga aí para quem está do teu lado, diga assim: Deus está gerando uma nova vida dentro de ti todos os dias. Nós temos vários simbolismos desse novo nascimento. O batismo é um novo nascimento, a gente mergulha e nasce de novo, e quando a gente está mergulhado é como se estivesse morrendo para uma velha vida, e a gente sai da água ressuscitando. Mas a gente tem isso toda hora. Todos os dias na maternidade da nossa cidade está nascendo gente. O nascimento é algo tão interessante que a gente chama que a mulher deu à luz um filho. Ou seja, ela trouxe esse filho a uma nova realidade. Ele agora enxerga a luz. Tudo isso tem a ver com a vida que Deus tem para nós. Nós estávamos nas trevas, na escuridão, e agora estamos numa nova vida. Nós podemos ver a luz da palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos, que tira e expulsa as trevas na nossa realidade. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E da mesma forma esse padrão se repete nas nossas vidas. Se você puder comigo, abrir a tua Bíblia no livro de João, deixa marcado aí Mateus 1 e vai ali para João comigo, 3 livros adiante, Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. Inclusive nós estamos lançando agora nessa semana o novo plano anual de leitura da Bíblia para 2025. E uma coisa muito importante é você se engajar nessa leitura bíblica para 2025. Quem vai ler junto comigo a Bíblia 2025 diz aí eu. Tem bastante gente que nós vamos ler junto a Bíblia. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Jesus deseja que esse padrão que ele revela, que é nascer de Deus nesse mundo, trazendo luz a esse mundo, aconteça conosco o tempo todo. Em João 7, 38, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Quando a gente aprende sobre isso, pessoal, Jesus quer nos dar vida todos os dias. Veja como é que é interessante. Quando nós dormimos é um ensaio para a morte. Não sei se você já parou para pensar nisso. Glória a Deus se todos nós pudermos enfrentar a morte simplesmente adormecendo, não é? Eu gostaria que Deus me agraciasse com isso, de um dia eu dormir e ter morrido, e depois ressuscitar para viver eternamente com Jesus. Então, quando a gente dorme é um ensaio para a morte. Quem tem medo de morrer não vai dormir hoje. Então quando dorme, você sai de uma realidade, você entra num repouso, você entra numa realidade que não está atenta àquilo que está acontecendo ao redor. Mas, ao mesmo tempo, cada dia que você acorda, é como se você nascesse de novo. É como se você ressuscitasse a cada dia. Todos os dias, Deus quer gerar rios de água viva no nosso coração. Em Mateus 1, 21, nós vamos ver que a segunda coisa que o Natal cristão deve entender como um sentido é uma promessa de salvação. No versículo 21 de Mateus 1 diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É muito interessante que a Bíblia estabelece algumas culturas.
Até hoje na nossa cultura é o pai que dá o nome à criança. E às vezes alguns pais se aventuram e mudam o nome na hora de registrar. Imagina se José tivesse dito, não é Jesus, é Genésio. Então o anjo disse, você deverá dar-lhe o nome de Jesus. A identidade de Jesus vem através da boca do seu pai natural, seu pai adotivo, que estava ali casado com Maria. E o anjo diz para ele, você precisa dizer, você precisa proclamar que o teu filho é o salvador da humanidade. Porque a palavra Jesus significa isso, o Senhor salva, Deus salva. Jesus é o nome grego para o nome hebraico Josué, que significa o Senhor salva. E quando nós vemos isso, ele explica ainda por que desse nome. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a segunda coisa que deve estar na nossa mente como sentido do Natal é a promessa de salvação. É nós sabermos que Deus prometeu salvação para as nossas vidas, que Deus estabeleceu o perdão dos pecados sobre nós. Quando pensar no Natal, nós deveríamos pensar em vida sendo gerada todos os dias e os meus pecados sendo perdoados por Deus, me dando a chance de viver algo novo com Ele. Quem sabe se na nossa cultura nós pudéssemos substituir as árvores por uma cruz e lembrarmos na noite de Natal que temos vida nova em Jesus e que nós temos então essa promessa de salvação, esse perdão, esse amor de Deus liberado sobre nós. O nascimento de Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa. Nós lemos hoje aqui, na nossa apresentação de abertura, Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. 600 anos antes de Jesus nascer, havia já uma promessa de salvação. E essa promessa de salvação nós temos que declarar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem Jesus. Dizer, olha, Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem nova vida para ti. O Senhor, Ele já pagou um preço que perdoa os teus pecados, que cura as tuas feridas, que te dá a oportunidade de viver algo novo. Você precisa apenas crer nele e querer ter uma aliança com Ele. Quando nós pensamos no sentido de Natal cristão, nós devemos lembrar que o Natal então celebra a promessa de salvação, celebra o perdão dos pecados. E deixa eu te dizer uma coisa que algum outro teólogo pode me apedrejar, mas eu preciso te dizer. Nenhum de nós está realmente, efetivamente salvo até que nós venhamos chegar ao fim da caminhada. Muita gente crê que uma vez que eu me batizar, eu estou salvo para sempre, eu posso fazer da minha vida aquilo que eu quiser. E nós não entendemos na palavra de Deus que isso seja verdade. Mesmo que você tenha a graça, assim como eu, de já conhecer algo da palavra de Deus, já poder ter uma vida com Deus, já ter uma aliança com Deus pelo batismo, todos os dias é dia de lembrar da promessa de salvação, de lembrar que sem Jesus nós não podemos fazer nada, de lembrar que é por meio da obra da cruz que nós temos acesso a Deus, porque se nós rompermos essa aliança pela nossa decisão, nós estaremos de novo envoltos pela obra das trevas. Então, lembre-se disso, o Natal gera a vida de Deus, e o Natal gera promessa de salvação. Em terceiro lugar está o versículo 22 e 23, para nós já encerrarmos nessa noite, sobre o sentido do Natal, lá em Mateus 1 de novo, Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus, ele tem um nome profético aqui. Jesus tem uma outra forma que ele precisa ser conhecido, como sendo Emanuel. Esse era o apelido profético de Jesus. O nome dele, real, humano, é Jesus, mas o profeta disse, ele terá um outro significado também. Ele também se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se Jesus, a palavra Jesus significa que o Senhor salva, Emanuel significa Deus conosco. Por isso,
o terceiro grande significado do sentido do Natal para um cristão é relacionamento com Deus. No Natal nós temos que lembrar que temos relacionamento com Deus por causa do nascimento de Jesus. Emanuel, então, é esse nome profético que dá um significado novo à sua vinda e ao seu nascimento, de Deus conosco, de nós estarmos vivendo uma vida real e íntima com Deus. No Natal nós precisamos lembrar a bênção de receber o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se você puder comigo abrir em João novamente, João capítulo 1, no versículo 12, nós vamos terminar essa ministração conectando o nascimento de Jesus ao nosso novo nascimento, em que Jesus passa a residir também conosco por meio do seu Espírito, a habitar em nós por meio do seu Espírito. Em João 1,12, a palavra de Deus vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, está falando de Jesus, gente, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. No ventre de Maria, Deus gerou algo. E Jesus nasceu de Deus. Ele é o protótipo de muitos outros filhos. Ele é o primogênito da criação. Ele é aquele que reflete um padrão de Deus que se repete nas nossas vidas através dos séculos e até esse dia 25 de dezembro de 2024. Que o nascimento de Jesus na tua vida seja celebrado, relembrado, não só hoje, mas todos os dias, através de um relacionamento com Deus. É por causa que Jesus nasce dentro de nós, que nós podemos chegar em qualquer momento do nosso dia e dizer: Pai, me escuta, eu preciso de Ti nesse momento. É Jesus que nos faz nascer de Deus, é Jesus que nos dá vida, é Jesus que nos faz herdar a promessa de salvação. É Jesus ter vindo a esse mundo que nos dá um motivo para nós termos um relacionamento vivo e real com Deus. Este é o verdadeiro sentido do Natal para os cristãos. Ele começa com o nascimento de Jesus, que faz a vida de Deus ser gerada em Maria, que faz o seu nome carregar um projeto de salvação e perdão dos pecados, e o seu nome ter um sentido espiritual de ser Emanuel, aquele que une as pessoas a Deus. Agora hoje nós somos o quê? Cristãos. E como cristãos, Cristo está conosco e nós somos o seu corpo nessa terra. Então sobre nós também está, em cada momento em que pensamos nesse projeto maravilhoso de Deus, a vida de Deus, a promessa de salvação e um relacionamento com o nosso Pai. Nós vamos encerrar esse ano e esse dia natalino celebrando a vinda e a vida de Jesus, por sua aliança conosco através da fé na obra da cruz, e o maior ato que traz à memória essa obra sobre nós, que é a ceia do Senhor. Amém?